Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é o programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal daquilo que se passa em Portugal, mas também no mundo, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista político. Olha, antes de começarmos o programa de hoje, tenho que alertar que temos apenas 2 participantes. O António Nogueira Leite teve um problema pessoal de força maior e, portanto, não pode estar connosco esta semana. Ora, antes de irmos ao programa também, fica o disclosure daquilo que são os nossos interesses e aquilo que permite que os programas e o canal sejam feitos, que são as nossas parcerias, a saber com a Prozis, a Blue Crow e ainda a Brain Power. Sabendo também que o programa tem ajuda à produção do Grupo Sendis e Alidade. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? Olhe, a questão dos incêndios, a questão da tragédia do Kristen, as presidenciais, o Irão, o novo presidente da Federal Reserve Bank, Trump e a Ucrânia e finalmente o acordo Índia-União Europeia. Veja só a catrefada, desculpe lá, de assuntos que temos para tratar. Bom, e vamos rapidamente para a questão do Kristen e a tragédia que provocou. Luís, parece que o país tem uma dificuldade incrível, primeiro de perceber onde é que estão os problemas e segundo de atuar de forma coordenada e rápida. Isso é um facto. É evidente que, pelas informações que tenho, a catástrofe foi muito pior do que se pensava à partida, portanto aqui desculpa ao Governo. Depois devo dizer também as informações que tenho que os próprios presidentes das câmaras não tiveram consciência porque perderam as comunicações do que havia em algumas freguesias e umas aldeias mais remotas. O que diz mal da forma como as câmaras estão preparadas. O que diz mal como o território está a ser gerido e ocupado. É. Nós, no fundo, a mais pequena não, esta foi enorme, catástrofe, nós chegamos sem comunicações e as pessoas ficam totalmente à nora. Mas há aqui várias questões que esta tempestade para mim levanta. Em primeiro lugar, os meus sentidos, pêsame, condolências a todos aqueles que são vítimas da catástrofe, têm visto na televisão, de facto, cenas pungentes, as pessoas ficarem sem casa, sem meios financeiros para onde correrem. Espero que o Governo consiga rapidamente montar uma ajuda. Muita falta de seguros também, Luís. Muita falta de seguros, cultura de também, seguros. Também, isso, mas isso é típico do pessoal português, a falta de previsão sobre o futuro e os cuidados que há que ter. Mas há aqui 4 ou 5 questões que eu gostaria de levantar. A primeira é a Ministra da Administração Interna. A meu ver, o Ministro da Administração Interna é um gestor de crises políticas que acontecem normalmente no verão com os incêndios e podem acontecer nessas tempestades. Portanto, esta insistência do Primeiro-Ministro em arranjar uma pessoa que pode ter um grande perfil jurídico, não discuto, parece que a senhora é uma distinta professora de Direito, como a anterior também era uma distinta jurista, mas o problema aqui não é jurídico, o problema aqui é que o Ministério da Administração Interna tem que ser o gestor político da crise, senão o que é que vimos? Vemos o Primeiro-Ministro ou o Ministro da Economia e Coesão Territorial que vão à dobra porque a Ministra da Administração Interna não respondeu. E é a segunda vez que o Primeiro-Ministro falha na escolha do Ministro da Administração Interna que tinha essa capacidade de gerir politicamente a crise. Chamo-nos a atenção que um dos melhores ministros do governo de Costa foi o atual secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que fez um bom lugar como Ministro da Administração Interna. Aliás, essa performance dele levou a secretário-geral do partido minha pesquisa. Portanto, há aqui um problema com a Ministra da Administração Interna. Depois, há aqui outro problema que esta catástrofe levanta, é a mania do tudo elétrico. Querem ir para o tudo elétrico, portanto, e o Governo até anda a pagar para que as pessoas deixem de ter as velhas bilhas de gás e se metam no tudo elétrico. Ora, o que é que se vê agora? Há populações aflitíssimas porque a eletricidade se calhar só chega daqui a um mês e foram para o tudo elétrico. Já no apagão de 28 de abril de 2025, eu tinha levantado no próprio dia na SIC esta questão que esta ida para o tudo elétrico é um erro. Eu até disse a minha experiência pessoal, eu em casa consegui cozinhar, tenho um fogão com gás e eletricidade. Eu mantenho o conceito que já apliquei como engenheiro de sistemas elétricos, é o dual fire. Um duplo combustível, a gente não deve estar pendurado num só. Depois vejam, se for tudo elétrico, acham que se as forças de emergência e de segurança tiverem só veículos elétricos que funcionam, com a corrente elétrica tudo em baixo, não funciona. Eu não sou especialista de distribuição, porque eu fui engenheiro de produção e transporte de energia elétrica, portanto,
não me movo na rede de distribuição com a vontade que me movo na produção de transporte, mas quero chamar aqui a atenção do seguinte. Hoje, alguns estão a dizer, face ao desastre que foi as linhas elétricas, quer da transporte da REN, quer da redes, que é a parte da distribuição que foram abaixo, devíamos ir para tudo enterrado. É evidente que a pergunta ou a observação faz sentido, mas chamamos a atenção que substituir linhas aéreas, quer de transporte, quer de distribuição, por tudo enterrado, é extremamente caro. É muito caro. Não sei se o país tem condições para isso. Luís, com a sua experiência, a União Europeia não tem fundos destinados a este tipo de problema? O problema especificamente do setor elétrico não tem fundos destinados à emergência global. Não sei, não tenho as dúvidas que se possam aplicar para um custo descomunal. Isto é um custo descomunal. Passar tudo das linhas aéreas, quer na rede de transporte, quer na rede de distribuição, pôr tudo para cabos subterrâneos. Sim. É um custo muito grande, não sei se... Luís, é verdade que o país tem muito mais vias aéreas, transmissão aérea do que outros países da União Europeia, porque nós acelerámos a eletrificação do país nos anos 70? É essa a razão? Nós aceleramos a eletrificação, mas com menos dinheiro que os outros, e portanto fizemos aéreo e não enterrado, como outros países mais poderosos e desenvolvidos fizeram. E portanto não sei se é possível, se o país tem capacidade de todas estas linhas que precisam ser levantadas e que foram em baixo, e, no fundo há uma parte do sistema elétrico que tem que ser reconstruída. As pessoas que talvez não tenham consciência disto, é que foi de tal modo de destruição. Mas isso é um problema, Luís, porque dá a sensação que há muitos comentadores, e mesmo jornalistas e autarcas, que não têm noção do problema, que é, não se consegue pôr aquelas torres, aquelas linhas ligadas em uma semana ou duas. Não se consegue. É impossível. Não é uma reparação, é quase reconstruir de novo. Sim. A coisa é tão dramática e, portanto, vai levar tempo. Mais uma razão porque aquela mania de tudo elétrico, o governo até paga para as pessoas acabarem de deixar de ter milhas a gás para o elétrico, tenham juízo. Exatamente. E não vão nesta história que este governo está a repetir. O apagão do 28 de abril do ano passado já mostrava isto, agora voltou isto com toda a evidência. Eu vi na televisão pessoas aflitas em pânico, porque tem a perspectiva que a energia elétrica só virá daqui a 2, 3 semanas e não tem energia nenhuma, nem tem para aquecer, nem para cozinhar, não. Isto é dramático. Tenham juízo e não vão para esta mania do tudo elétrico. Depois também há aqui um problema de comunicações, não sei se equipamento tipo Starlink resolveria o problema, mas se calhar... as câmaras resolve, Luís. Faz sentido. Pelo menos conseguem ter as comunicações de emergência. Faz sentido montar um sistema destes, todo o país com as câmaras a seu pivô. E custa 250 euros cada equipamento, que é uma coisa ridícula face aos milhões que gastam em festarolas. Portanto, mais uma vez... Faço o equipamento de comunicações fiável que funcione, tipo Starlink. Juro que é. Depois há outra questão, que a minha experiência política diz-me que faz falta, são os governadores civis. Foi um erro, a meu ver, acabar com os governadores civis. Na minha experiência governativa, os governadores civis eram muito úteis. Eram uma antena do governo, levavam e transmitiam a informação. E a gente, para os governadores civis, sabia imediatamente o que se passava no terreno. Sim. E davam-nos informação. E como compreende, na política é mesmo assim, os governadores civis eram da confiança do governo. A mesma coisa não acontece com as câmaras e as CCEs, que são órgãos que não podem ser, e ainda bem que não são só da confiança, que são eleitos, têm outras responsabilidades. Portanto, os dois civis, pessoas da confiança do governo em cada distrito, era muito importante. E, portanto, foi mais uma coisa que falhou, e, portanto, o governo que é acusado, talvez com injustiça, a meu ver, que atuou com lentidão... E sobretudo descoordenado. Eu acho que não tinha informação suficiente e não havia um sistema que desse a informação rapidamente. Se os próprios presidentes das câmaras não tiverem a informação que acontecia em algumas aldeias e freguesias mais remotas, a gente tem que dizer que o Governo Central ia ter mais dificuldades a fazê-lo. Eu acho que o Governo, quando se apercebeu, atuou imediatamente, já fez um Conselho de Ministros com um conjunto de medidas para minorar os efeitos, não digo resolver. Eu vi ontem uma entrevista ao Ministro da Economia em que a jornalista da televisão insistia que isto tem que ser resolvido tudo de um dia para o outro. É porque é chocante a maneira como punha as coisas. Uma tontice. Não é assim. O governo não é formado por super-homens, nem tem possibilidade de resolver e dominar catástrofes destas de um dia para o outro. Portanto, acho que atuou bem em termos de resolução do Conselho de Ministros, aquilo que fez, e, portanto, a minha recomendação para o futuro: não vão no tudo elétrico, montem sistemas de comunicação tipo Starlink ou outro, que sejam redundantes e que possam trabalhar
em situações destas, e foi tudo abaixo, mais uma vez se mostrou, já no apagão elétrico vimos que as comunicações não funcionaram, voltámos a ter o mesmo filme, portanto o país continua a não estar minimamente preparado para incidentes deste ano, e a gente não pode dizer que não voltou a acontecer, poderão voltar a acontecer, portanto, ao menos aprendam com a experiência e as comissões de inquérito. E as comissões de inquérito que vão fazer, em vez de serem chicana política, deviam fazer pedagogia. Tirar conclusões. Conclusões para o futuro, para minorar situações destas. Estes são os comentários que posso fazer sobre a tempestade. Filipe Pinto, o mesmo assunto. O que é que achou? Primeiro que tudo, os sentimentos às famílias dos falecidos e a nossa solidariedade para quem viveu esta catástrofe e está ainda a viver as suas consequências. Depois, é preciso percebermos claramente que metade dos países das Nações Unidas, e são 193, metade não tem meios para fazer frente às catástrofes naturais. Não precisávamos de catástrofes humanas, guerras. Porquê? Porque estes países não têm meios suficientes para garantir que respondem eficazmente às catástrofes naturais, sejam do tipo que tivemos, sejam os fogos, sejam, por exemplo, um tremor de terra ou, por exemplo, um vulcão. Não têm. Significa que, por muita prevenção que se faça, essa prevenção está condicionada desde logo pelos recursos que esses países têm e que são manifestamente insuficientes. No caso português, concordando com tudo o que o Luís disse, até porque é muito mais a área dele do que a minha, há um dado que eu penso que é importante. A nível da prevenção, é aí que começou o fracasso. E porquê é que começou o fracasso? Porque se nós percebemos que ia haver um fenómeno meteorológico, e percebemos qual seria a dimensão desse fenómeno. E, por exemplo, falava-se na velocidade dos ventos. Afinal, foi muito superior àquilo que era previsível. Então quer dizer que a informação que chegou aos autarcas, que chegou às populações, foi uma informação, evidentemente, para mostrar que teríamos uma situação grave, mas não da dimensão que ela efetivamente veio a ter. Portanto, significa que o primeiro erro começa aí, no nível da previsibilidade. Significa que as características da catástrofe não foram antecipadas na sua real dimensão. Significa, portanto, que os dados foram mal interpretados e passou para a opinião pública e para quem está no terreno a ideia de que viria aí um fenómeno meteorológico que seria grave, mas não da gravidade que evidentemente teve. Luís, Filipe, mas não tem a sensação que as pessoas é que não ligaram aos avisos? Porque eu desta vez ouvi toda a gente, desde o IPMA até outros meteorologistas, alertarem para a velocidade dos ventos. Mas o problema é que a velocidade do vento para que alertaram era 120 km/h, passou de 200. Pois. E esse é que é o problema. Os anúncios foram na base de 120 e em alguns sítios passou dos 200. Há aqui um erro muito grave e tende a haver um inquérito para se perceber claramente como é que com as cartas à frente há um erro em que quase duplica o efeito. Este dado é um dado a ter em linha de conta. Depois há um dado que o Luís já disse que tem a ver com a questão dos seguros. É evidente que nós explicamos que Coimbra, Leiria, são zonas de grande concentração empresarial. Mas há muitas empresas de média e de pequena escala, o que significa que essas empresas, por norma, tudo o que seja custos de produção, por exemplo, tudo o que tenha a ver com seguros, com acautelar o futuro, fogem. E porquê é que fogem? Porque são do tipo familiar, e como são do tipo familiar, significa que não investem na proteção. E este dado é um dado muito importante, porquê? Porque as pessoas têm a ver com o nosso tecido empresarial e tem a ver com as dimensões das nossas empresas. Depois, há um dado que também considero importante. O Governo, mais uma vez, não esteve bem. E não esteve bem. Porquê? Não é que o Governo tenha de ir para o terreno imediatamente, porque se nós criticamos que quando o Presidente da República chegava até antes do Governo e quando os membros do Governo apareciam e não precisava de inquéritos, diziam logo que tinha sido feito tudo o que era possível, nós dissemos isto não é rigoroso, isto não é politicamente sério. Agora o Governo não pode
se tivesse ido imediatamente para o terreno, poderia até levantar problemas de quê? De operacionalidade. O problema é que não apareceu um coordenador da crise. Pois. E aí temos uma questão simples. A ministra falhou, fracassou, o erro dela foi enorme nos incêndios, vai ser agora nas cheias, é sempre. E porquê? Porque não tem vocação para ser uma gestora, como o Luís disse, uma gestora de crise. E o Ministro da Administração Interna é essencialmente um gestor de crise. Tem duas estações que são horríveis para ele. É o verão e o inverno. Claro. E porquê? Porque os fenómenos meteorológicos vão repetir-se ciclicamente. E, portanto, já se sabe à partida que o Ministro ou a Ministra que tutela esta pasta tem de ter competência técnica e competência de gestão e depois tem de ter um bom elemento operacional. Eu lembrei-me nesta situação lembrei-me da questão da Covid. Lembrei-me da questão da Covid e perceber como é que um plano teve de ser implementado. E aí lembrei-me outra vez do Almirante. E porquê é que me lembrei do Almirante? Pois. Em que não era o meu candidato para Presidente da República, claro. Portanto há vontade para isso. Filipe, aproveito para dizer que ontem de manhã no comentário do Ao Nascer do Dia foi precisamente a minha recomendação, que não percebo como é que o Governo não percebeu que tinha que haver um gestor da parte da construção, que é o Paulo Fernandes, está muito bem escolhido, mas faltava o gestor da logística. Exato. Porque quando há crises, o problema é sempre a logística, não é? E se há alguém bom nisto, são os militares. Evidente. Teriam de chamar, já que não quisessem o Almirante, que esteve na campanha presidencial, poderiam escolher um outro militar com provas dadas no âmbito da logística. Sim. Porque esta é a sua enorme capacidade e a sua enorme mais-valia. E não foi feito. O Governo está a funcionar, a meu ver, num círculo muito restrito. E este círculo muito restrito... Quando o Filipe diz o Governo, é o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro. E os seus colaboradores mais próximos. Mais próximos. É um círculo muito restrito. E denunciam falta de sensibilidade para o problema. Claro, porque mostram que têm vistas curtas. Significa que quando nós aqui criticamos que as reformas implicavam ter uma visão de país mais ampla, sim, ter um horizonte mais alargado, nesta crise também era preciso essa visão. Percebermos que o elemento operacional é que poderia responder à crise, de maneira a tentar mitigar os efeitos. E atenção, estes efeitos virão noutras situações. E porquê é que virão? Porque os fenómenos atmosféricos tendem a aumentar a sua frequência e intensidade. E é evidente que um país que não faz o seu trabalho mais dificilmente depois pode operacionalizar uma resposta. Penso que os ministros não estiveram bem. Ontem ouvi um dos ministros na televisão, e aí sim estou de acordo com o que o Luís acabou de dizer, parecia que estava a ser julgado em tribunal. Estavam constantemente a apontar-lhe culpas, quando ele explicou claramente que este não é um problema que se resolva num dia. Devia-se ter antecipado, e aqui havia uma resposta de emergência, e o que era a resposta de emergência era o elemento operacional. Aí o Governo fracassou. Porquê é que fracassou? Porque não é num gabinete que se resolve. A Ministra da Administração Interna não tem nada de pessoal, tem a ver com as competências, claro, não tem a mínima competência para esta área. É como pegarem em mim, que sou professor universitário da ciência política e da sociologia e da diplomacia, e porem-me a mim a gerir a saúde. Não faz sentido rigorosamente nenhum. E porquê? Porque eu não tenho um conhecimento do estado da saúde em Portugal. Posso ter uma percepção e ela não corresponde minimamente à realidade. A Ministra, para além de não ter o dom da palavra, de não ter a sensibilidade, sim, própria para conviver com as populações, nós percebemos claramente que estas populações precisavam de uma palavra e precisavam de não se sentir desprotegidas, sentir-se, portanto, apoiadas. Depois o Governo fez uma parte boa. Já explicou que vai afetar verbas, sim, para as famílias, vai afetar verbas para a reconstrução. E nesse aspecto é de louvar, porquê? Isto vai nos custar mais ou menos uma TAP. E porquê é que nos vai custar mais ou menos uma TAP? Vai ser mais do que os 2,5 mil milhões que o Governo previu. Pois, e vai nos custar uma TAP, porquê? Mas não é uma despesa, é um investimento que devia ter sido, claro, feito, e agora é uma reparação do erro que cometemos. Sim. Significa que, portanto, espero que na segunda vez nós possamos prever, e é evidente que iremos ter também consequências nefastas, mas diminuir a intensidade dessa catástrofe, que virá.
E esta é a história que nós temos de perceber. As mudanças climáticas acontecem e é um fenómeno mundial, não é um fenómeno localizado apenas em Portugal ou em Espanha, que também teve o mesmo problema, por exemplo, em Valência. Temos também de perceber o que o Luís disse, é a história do elétrico. Repare, eu sempre tenho sido contra a questão dos carros todos elétricos, precisamente por isso. Houve piquetes que não se deslocaram. E porquê é que não se deslocaram? Porque os carros eram elétricos e estavam descarregados. A bateria estava descarregada. Era preciso carregá-la. E carregá-la aonde? Se não há eletricidade. Portanto, o elemento que nós temos de perceber que o dual fire é fundamental, os híbridos são fundamentais, os motores a combustão continuam a ser fundamentais. O problema são os fundamentalistas do clima, Sim. que é uma coisa completamente diferente. A quem se deu demasiado ouvido nos últimos 15 anos. Claramente, nós precisamos de energias renováveis, obviamente, mas não podemos de um dia para o outro decidir que é tudo elétrico e é tudo feito sem os combustíveis fósseis. Isso é um erro tremendo e nós percebemos claramente que numa situação de emergência dizemos vamos socorrer, vamos como? Não há eletricidade. Não há eletricidade, não há carros elétricos. Filipe, não tem a sensação que nós como sociedade temos um problema? É que quando acontece um problema qualquer, nós achamos sempre, é o Estado que nos vem salvar. Falta-nos capacidade de organização da sociedade civil. Por exemplo, eu olho para aquelas ajudas que estão todas a chegar ali e aquilo há uma série de instituições enfiadas naquilo. Devia haver uma forma simples, coordenada, centralizada de coordenar aquilo. Não temos esse problema. Temos esse problema e temos o que o Luís disse. As pessoas em Portugal confundem a descentralização com a desconcentração. Os governadores civis faziam parte da desconcentração, não era da descentralização. Exatamente. E eram pessoas muito importantes no terreno porque serviam de correias de transmissão entre as populações e o governo. E este elemento era fundamental. Aqui é a mesmíssima coisa. O voluntarismo saúda-se, mas nunca é a solução. Claro. E porquê é que nunca é a solução? Porque apelar à solidariedade, e os portugueses nisso são muito solidários, viu-se claramente que pessoas que estavam em dificuldades socorreram outras que estavam em mais dificuldades do que elas, isso é algo que nos valoriza a nós enquanto povo, enquanto pessoas sensíveis, mas o voluntarismo é insuficiente. E porquê é que é insuficiente? É preciso haver pragmatismo, é preciso haver aquilo que se chama o elemento sistémico, a organização. E a sociedade civil está muito esquartelhada. E o que é que eu digo esquartelhada? Não é no mau sentido, é no sentido de demasiado partida e em que muitas das instituições verdadeiramente só existem para justificar a sua existência. É. E como só existem para justificar a sua existência, acabam por prestar um mau serviço. É evidente que nós temos uma economia pública, uma economia privada e depois temos uma economia social. No âmbito da economia social nós não estamos bem. E porquê é que não estamos bem? Precisamente porque verdadeiramente muitas das organizações apenas se preocupam com a sua própria existência e não com o serviço que deveriam efetuar e valorizar junto das pessoas. Há um outro elemento ainda. Nós percebemos claramente a descoordenação entre o poder central e o poder local, principalmente quando são de cores diferentes. Porquê? Porque há sempre aproveitamento político nestas crises. E este aproveitamento político foi evidente tanto nos candidatos à presidência da República, em ambos, como também por parte das câmaras, que verdadeiramente, de repente, é o governo responsável por tudo. Nós temos de perceber que nós criámos o Estado. A humanidade criou o Estado para proteger os seus bens e a vida. O Estado não foi o governo. Sim. O governo é apenas um elemento do Estado. E o importante, eu como sociólogo político e politólogo, digo sempre que, atenção, a sociologia política estuda as relações entre a sociedade e o Estado. Isto é um biface e significa, portanto, que temos de perceber a relação nas duas dimensões e culpar sempre o governo. Temos de perceber, e quando se diz o Estado falhou, o Estado é o quê? É que as pessoas identificam o Estado com o Governo, e o Governo é apenas um dos órgãos do Estado. Muito bem. Bem, vamos ao tema seguinte, que é a campanha das presidenciais. Luís, António José Seguro está a aparecer, ou tentar aparecer, como quem já é presidente. André Ventura começa a mostrar aqueles sinais que
desistiu da campanha, continua com a conversa do ver quem é que federa à direita. A sensação com que nós ficamos é que há um que vai passar, vai ser presidente quase certeza, quase por falta de comparência do outro. É essa a sensação que tem? Bem, talvez seja, mas deixe-me dizer, e eu vou dizer isto na base do debate que eles fizeram, que nós não tínhamos aí comentado. Eu acho que seguro montou uma estratégia que, em linguagem futebolística, eu chamaria o catenaccio italiano. Exatamente, foi o que eu disse de manhã. É muito seguro na defesa, não joga o ataque, defende-se, mas... Está a ganhar 2-0 e vai defender. Montou uma narrativa em que é extremamente difícil entrar no castelo. Portanto, seguro, joga em catenaccio e jogou muito bem contra André Ventura. Repare que André Ventura até começou bem o ataque, mas depois, ao longo do tempo, aquilo foi-se desmoronando e seguro manteve a sua narrativa sólida e segura, não deixando o adversário entrar na sua baliza. E aí devo dizer, por alturas do debate, também me pareceu que André Ventura estava cansado. O que eu admito perfeitamente, porque ele tem andado em todas as campanhas. Seguro estava há 11 anos descansado, entrou agora. André Ventura anda em todas, portanto estava cansado. Pontos fortes e fracos de cada um deles. Devo dizer que, seguro na imigração, foi infeliz, em vez de dizer o caso espanhol, podia ter citado o caso da Dinamarca, de uma também primeira social-democrata, e que os eleitores de centro-direita, aquele que precisa do voto, seriam mais sensíveis, porque o que está a ser feito na Dinamarca é mais musculado, mais agressivo do que o caso espanhol. Portanto, ele foi infeliz, podia ter citado o caso dinamarquês em vez do caso espanhol. Depois fez outra coisa que distinguiu claramente da esquerda radical da extrema-esquerda. Reconheceu André Ventura como líder de um partido legítimo e disse que, na qualidade de Presidente da República, o iria receber bem. Isso deu um sinal de moderação, desmarcou-se claramente da esquerda radical, da extrema-esquerda, que até diz que se o Ventura essas eleições não lhe davam posse. Portanto, aí foi um sinal claro de moderação. Eu acho que isto agradou os eleitores da AD. Sim, deve ter ganho alguns votos à direita. Quanto ao seguro, teve uma coisa, a meu ver, muito má, que é aquela de escolher o Procurador-Geral da República através dos procuradores. Aquilo já é cooperativo, aumentava o cooperativismo. Portanto, foi o maior disparate que já ouvi Ventura dizer até hoje. Foi um erro. Em todo caso, ele apareceu naquele debate claramente mais moderado do que é habitual. E foi estratégico. O debate foi duro, mas foi muito mais moderado. Acho que foi uma tentativa de diminuir o índice de rejeição e captar votos ao centro. É evidente que, e percebe-se face aos resultados das sondagens, que seguro já está a pôr uma posse, ensaiar uma posse institucional. Eu serei o Presidente da República e André Ventura será o líder partidário, como afirmou claramente. E André Ventura vai continuar, que é aquilo que o move, a tentar carregar a tecla que ele será o líder da direita. E, portanto, penso que isto vai... Obviamente que penso que o seguro vai ganhar as eleições, já começa a ensaiar um discurso institucional e André Ventura fica todo satisfeito se conseguir ter uma votação que lhe force a sua perspectiva de ser o seu líder da direita. Mas, em todo caso, a sensação que eu tenho das pessoas com contacto é que há uma parte do eleitorado que votou Marcos Mendes, Almirante e Coutrinho, que passa para o seguro e que Ventura não será capaz, não terá muita capacidade de atrair uma parte desse eleitorado. Portanto, não sei se Ventura conseguirá ter uma votação expressiva, aquela que ele gostaria, porque acho que uma parte desse eleitorado, pelas reações que eu tenho tido, vale o que vale, a malta não gostou. Não está a captar esses eleitores. Diria que, seguro, está a captar mais esse tipo de eleitores moderados que André Ventura. E, portanto, talvez Ventura não consiga ter o resultado que ambicionava. E, portanto, seguro, também não sei se conseguirá ter o resultado que gostaria de ter, se calhar superior ao Dr. Mário Soares, porque acho que, apesar de acho que ia haver alguma abstenção destes eleitores que votaram da primeira volta. Filipe, presidenciais. Presidenciais, primeira situação. O debate, como o Luís disse. O debate mostrou claramente um André Ventura cansado. E porquê? André Ventura é alguém que capta à primeira as fragilidades do adversário. E quando o António José Seguro lhe começou a chamar deputado, ele corrigiu e disse, deixou de lhe chamar o doutor António José Seguro, começou a lhe chamar o ex-deputado.
E insistiu outra vez ex-deputado. E a seguir caiu. Quando ele chamou ex-deputado a António José Seguro perdeu o pé. E o que é que acontece? O André Ventura, que não estivesse tão cansado, é evidente que iria cavalgar essa onda para explicar, pode-me chamar deputado, sou sim senhora, o senhor foi ex-deputado. O que significa o quê? Que em termos reais temos os dois presença na Assembleia, eu continuo a ter, você já teve. Este dado ele não aproveitou. Depois a questão da imigração, eu chamaria a atenção de quem nos ouve e vê para um dado muito importante. Vejam, por favor, porque a questão espanhola veio à baila, vejam, por favor, o vídeo de Irene Montero do Podemos, em que Irene Montero faz algo que, a meu ver, caracteriza a esquerda radical e a extrema-esquerda. É verdade. Aliás, ela é perita nisso. E disse o quê? É a teoria da grande substituição. Sim. Quando Sánchez vai legalizar 500 mil, que não é 500 mil, são 800 mil imigrantes clandestinos, ela diz que isso é fundamental, porquê? Porque estes vão votar na esquerda. Exatamente. E como vão votar na esquerda e como têm depois uma taxa de natalidade muito elevada, vai ser a esquerda que vai, através desta imigração, substituir os espanhóis e decidir o futuro da Espanha. É um bocado estúpido. Vejam bem isto, porque durante muito tempo a esquerda recusou que estivessem a defender a teoria da grande substituição, afinal agora Irene Montero claramente foi franca, assumiu-a no sentido de que verdadeiramente estes imigrantes são aquilo a que nós chamamos a nossa salvação. E isto é muito grave. E vem à história, porque é que eu digo que a extrema-esquerda e a esquerda radical é populista. É populista porque cá está a história. Gosta tanto dos pobres que os multiplica. E multiplica-os para quê? Para que lhe continuem a dar o voto. Para ficarem independentes. Evidentemente. Depois, ainda na questão do debate. António José Seguro, concordo perfeitamente, a tática dele é o catenaccio. E nós percebíamos que os jogos em Itália, durante a década de 60, 70, 80, terminavam sempre 1-0, 0-0, 1-0, 0-0. Raras equipas metiam 2 golos. E porquê? Depois de se meter um golo, acabava o jogo. E porquê é que acabava o jogo? Porque fechávamos todos lá atrás. Aqui é a mesmíssima coisa. Então nós estamos aqui numa situação complicadíssima. E que tem a ver com o quê? A meu ver, os apelidos dizem tudo. André é Ventura. E as pessoas temem a aventura. António José é seguro. E é tremendamente inseguro. O que significa que temos uma luta entre uma aventura e uma insegurança. Neste caso, as pessoas, por norma, preferem correr à aventura do que mergulhar na insegurança. Parece que o povo português está noutro sentido. Mas, a meu ver, o estudo que eu fiz, e sabem que preparo as eleições sempre nesta perspectiva, vamos ter a maior percentagem de votos brancos e nulos de todas as eleições presidenciais. Pois, eu nulos não sei, mas brancos tenho a sensação que sim. Neste momento... Portanto, qualquer deles não tem o resultado que gostaria de ter. Exatamente. Eu suspeito que eu vou votar branco. Eu já votei, não vos posso dizer o sentido de voto, que o voto deve ser universal, coisa que não é, mas deve ser secreto. Agora, é evidente que nós temos de perceber que o número de votos brancos e nulos, mas principalmente brancos, vai aumentar. A maior percentagem de votos brancos e nulos foi na reeleição em 2011 de Aníbal Cavaco Silva. Foram 6,19%, que corresponderam mais ou menos a quê? A 277 mil, chegou bem 278 mil votos brancos ou nulos. Se fizermos as contas, eu acho que vamos ter aí à volta de 10% de votos brancos e nulos. Na primeira eleição votaram 5.769.394 eleitores, dos mais de 11 milhões que estavam recenseados para votar. Quer dizer que já houve uma elevada taxa de abstenção. Mas o que é que acontece? Eu não acredito que estes 5.700.000 voltem todos às urnas. Há uma parte que não volta, não se sentindo. Eu tenho muitas dúvidas que sim.
Eu tenho quase a certeza, porque por parte do princípio que, não se sentindo representados por nenhum dos candidatos, optam por não ir votar. E eu já disse, eu fui votar antecipado, mas o problema depois, para além desta taxa de abstenção, o elemento seguinte, qual é a taxa verdadeiramente que vai traduzir a escolha dos portugueses? E aí vamos ter muitos votos nulos. Eu perspectivo que tenhamos à volta de 500 mil de votos nulos e brancos. E isto significa, o que é que acontece? Vai diminuir aquilo que se chama a legitimidade do Presidente. Pois. Por isso é que António José Seguro tem estado a endurecer o discurso dos últimos exatamente, para tentar o quê, Camilo? Para tentar que não ter um valor de tal maneira baixo no número de votos que prove claramente aquilo que é a minha ideia. Ele vai ser eleito. E fica um presidente fragilizado. Muito fragilizado, e atenção, porque aquela é uma magistratura unipessoal. Claro. Isso significa, portanto, é uma legitimidade própria. Sem dúvida. Mas só que é uma legitimidade própria tremendamente frágil, atendendo àquela que eu, primeiro que tudo, penso que seja a taxa de abstenção e, segundo, a enorme taxa de votos em branco ou nulo, principalmente brancos. Eu diria que isto é, António José Seguro vai ser eleito com os votos da rejeição do outro candidato. E quando alguém é eleito com os votos da rejeição do outro candidato, é mau sinal. Não tem legitimidade. Perde, ganha, é legal, mas a questão da legitimidade não é o mesmo que a legalidade. A legalidade é o que decorre da lei. A legitimidade é mais profunda. Significa que assenta também no elemento ético, sim, no elemento moral. Filipe, mas os portugueses não se podem queixar. Foram eles que contribuíram para esta situação. Exatamente, significa o quê? Nós estamos a direita também contribuiu. Sim, é verdade. Muito. É verdade. A direita, a esquerda, toda a gente, sim, contribuiu. Toda a gente. E porquê é que contribuiu? Porque nós percebemos claramente que um dos problemas que nós temos é o problema da cultura democrática. Falta de cultura democrática. E estamos a transformar a democracia numa partidocracia. E quando transformamos a democracia numa partidocracia, a meritocracia fica à porta. E é por isso que nós fazemos tantas críticas ao governo. Porquê? Porque percebemos claramente que as pessoas nem sempre são escolhidas para o local certo, sim, para o posto certo. Porquê? Não está em causa o seu currículo profissional ou académico, está em causa a sua capacidade para as funções que lhes irão ser cometidas. Aqui é a mesmíssima coisa. Portanto, a nossa democracia tem um problema grande. E qual é esse problema? É a questão da representatividade. Nós escrutinamos muito mal os nossos representantes. Porquê é que os escrutinamos mal? Porque os partidos se consideraram donos da democracia. E a minha ideia é muito simples. Não há democracia sem partidos. Os partidos são elementos pilares da democracia, mas a democracia vai para além dos partidos, e aí pegamos no primeiro tema, a sociedade civil não se tem sabido organizar, e porque cada vez que a sociedade civil se organiza de um grupo de interesses, o que é que acontece? Claramente. A seguir transforma-se num partido, e isto não é o caminho correto. Significa o quê? Eu estudo muito a Finlândia tem mais, em organizações não governamentais, percebem que a Finlândia tem uma população que não é substancialmente diferente da portuguesa, e o que é que acontece? Tem mais de 90 mil organizações não governamentais. 90 mil? 90 mil. E porquê é que tem mais de 90 mil organizações não governamentais? Precisamente para que todos os interesses estejam representados no ato da decisão e haja uma articulação entre a sociedade civil e o governo, coisa que em Portugal não existe. O que é que acontece? Nós temos dois partidos que têm alternado no poder. E verdadeiramente o que é que temos? Claramente outros partidos que são sempre do contra e partidos que não se apresentam como uma alternativa credível. E não há, a nível da sociedade civil, aquilo que se chama as forças, não é de bloqueio, são as forças de intervenção, mas da intervenção no sentido positivo, de criar aquilo que se chama um projeto nacional, um projeto que envolva governo, oposição. A história dos pactos é um mau medicamento para isto. Significa o quê? A palavra pacto não é aquilo que eu estou a defender. Sim. O que eu estou a defender é projeto. É uma coisa completamente diferente. Nós não temos um projeto coletivo. E porque é que não temos um projeto coletivo? Culpa de quem? Culpa dos partidos que estão enfeudados,
que vivem muito dos subsídios, como nós sabemos, da gestão e que não se preocupam tanto assim com a gestão da Rais Pública, e culpa da sociedade civil, que não se organiza. É uma sociedade civil que verdadeiramente não se mobiliza para as grandes causas, mobiliza-se em situações extremas. Agora, toda a gente vai ajudar, toda a gente tem pena. O problema que está é que isto não vai lá com condolências, com pena, vai lá com assertividade, vai lá com projetos. Com liderança. Com liderança e pragmatismo. Foi aquilo que faltou. E não foi só no Governo Central, aliás, não é só no Governo da República, é mesmo nos dois candidatos. Exatamente. E isso nota-se, e só para terminar esta questão, que verdadeiramente o novo Presidente da República vai ter uma tarefa muito dificultada e vai dificultar a tarefa do Governo. Sim. E porquê? Porque um presidente inseguro será alguém que não vai valorizar as reformas do governo. Fica aqui já a minha previsão. Eu tenho a sensação que não vai haver reforma nenhuma do resto da legislatura. Subscrevo por inteiro. Bom, Luís, antes de voltar ao Luís, deixe-me só pedir-lhe para começar por comentar a questão do Irão. Deixe-me só fazer uma chamada sobre o Sul. Claro. Houve ali uma frase do Seguro que foi infeliz, mas André Ventura estava cansado, não aproveitou. Quando o Seguro disse, eu andei 11 anos a trabalhar e você esteve no Parlamento, isto em termos de democracia dá a impressão que no Parlamento não se trabalha. Sim, no fundo é um ataque à casa da democracia. Se Ventura não tivesse cansado, com o oportunismo que é habitual, teria respondido à letra e não respondeu. Vejam um caso, só este pormenor que mostra o cansaço que Ventura está. Não soube aproveitar de bandeja a baliza aberta que neste caso o Seguro lhe deu. António José Seguro capitaliza pelo silêncio. Sim. Porque sempre que ele fala... É verdade, exatamente. Aliás, ele deve olhar à volta e ver fantasmas em todo lado. É a narrativa que andou 11 anos fora, mas exagerou na narrativa dizendo que eu trabalhei e tudo, não trabalhei. Ó Filipe, nós quando foi do ataque ao Irão, às instalações de Isfahan, ouvimos o Presidente Trump dizer nós destruímos a capacidade nuclear do Irão. Agora tem a armada ali ao pé a dizer ou chegam a acordo connosco na questão nuclear ou então vai haver consequências. Afinal, em que é que ficamos? Prova claramente que o Irão não é a Venezuela. Pois. E Donald Trump apercebeu-se porque as pessoas que o rodeiam, que por norma são apenas yes men, gente que está ali para corroborar as decisões dele, neste momento tiveram de o alertar, principalmente os militares. E tiveram de o alertar para lhe explicar o quê? Que o Irão é uma república teocrática. E como é teocrática, o que é que acontece? Os guardas da Revolução, é um dado importante, os guardas da Revolução são responsáveis por 20% a 40% da economia do Irão. 20% a 40%. E porquê? Precisamente porque... Esse número não conhecia. 20% a 40%. 20% a 40% da economia do Irão. Onde, olha, naquilo que nós explicámos, nós precisávamos de um militar verdadeiramente para a logística. Sim. A logística lá é assegurada pelos guardas da Revolução. Nem é pelos militares, é pelos guardas da Revolução. Depois, todos os investimentos são pelos guardas da Revolução. Uma novidade para os nossos ouvintes. Grande novidade, nessa nem eu conhecia. Então, mais uma novidade para ambos e para os nossos ouvintes. Tem a ver com esta questão. O Irão já pensou em mudar a capital de Teherão mais para junto, portanto, do Estreito de Hormuz. Já pensou, e por uma razão muito simples, os guardas da Revolução é que trabalham todo o elemento logístico. E o que é que acontece? Os lençóis freáticos estão verdadeiramente secos. Sim. E como é que estão secos? Estão secos porque abriram poços em tudo o que era sítio. E como abriram poços, porquê? Porque como há sanções muito fortes sobre o Irão, eles quiseram ser autossuficientes. E então passaram a cultura do pistacho, a cultura do arroz, a cultura do arroz numa zona daquela, é um crime. Do arroz, a cultura da cevada, a cultura do trigo, não são todas de sequeiro. Por exemplo, o arroz é uma cultura que consome imensa água. E o que é que acontece? Esta tentativa de criar uma agricultura autossuficiente dizimou os aquíferos. Os aquíferos estão secos. Neste momento, e as barragens estão a níveis preocupantes. Neste momento, o Irão tem mais petróleo do que água. E este é um dado que faz com que a água seja o ouro do Irão. E esteja, neste momento, em vias de extinção.
Isto levanta um problema grave, que é, a nível da economia começa a haver muitos problemas. E porquê? Precisamente porque as culturas não garantem a autossuficiência. E repare, quem é que fez, quem é que começou os protestos? Foram os comerciantes. É verdade. Foram os comerciantes dos bazares. E sobretudo o grande bazar de Teherão. Exatamente. E isto depois aponta para quê? O que é que o Presidente disse? Percebia os protestos. Era uma forma de tentar reduzir o peso dos guardas da Revolução. Só que nós percebemos, nesta ameaça de Donald Trump, que, por exemplo, os deputados se vestiram de guardas da Revolução. E porquê é que os deputados se vestiram de guardas da Revolução no Parlamento? O Parlamento tem 290 membros. Uma parte deles são clérigos, estão a diminuir. A outra parte está ligada aos guardas da Revolução, está a aumentar. Quer dizer que quem está no Parlamento já não é só os clérigos, ou preferentemente os clérigos, são os guardas da Revolução. E depois há um elemento muito importante. Há lá minorias. Dos 290 lugares, as outras religiões têm direito a 5 lugares. Como são 5 religiões, dá um lugar para cada religião. Do total dos 290. E são os guardas da Revolução que tudo controlam. Então, o que é que acontece? O Irão continua a ter um programa nuclear secreto. E quem é que está inteirado desse programa nuclear secreto do Irão? É Israel e é a Turquia. E o que acontece é que a Turquia, Erdogan já se disponibilizou para receber o urânio enriquecido. Para quê? Para provar que afinal não vai ser para fins nucleares, não vai ser para fins bélicos. Aí temos de perceber a questão da Rússia. Essa Rússia aceita ou não a transferência deste urânio enriquecido para a Turquia. E ainda mais tem fronteira com a Rússia. E por outro motivo, é que o eurasianismo é turco e russo. Exatamente. E a Rússia não lhe interessa más relações com a Turquia, sim, mas não lhe interessa que a Turquia assuma um grande protagonismo. Seja competidor ali na zona. Seja competidor, e com uma desvantagem ainda para a Rússia, é que a Turquia é da NATO. Integra a NATO. E por isso mesmo a Rússia olha com muita desconfiança para aqui. No Irão, verdadeiramente, o ponto focal é o Estreito de Hormuz, que os portugueses descobriram a importância deles há muitos séculos. Afonso de Albuquerque descobriu essa importância. O Estreito de Hormuz tem, na parte onde é mesmo estreito, na parte em que é mais estreita, tem 54 km, mas só 33 é que são navegáveis. Pois, a ideia que eu tinha era os 33, precisamente. 33 é que são navegáveis. A outra parte é a parte em que, se o barco lá ficar, fica preso no lodo. E então o que é que acontece? Mesmo a extensão máxima são 100 km. Portanto, é um estreito mesmo estreito. Só que por esse estreito passa, grosso modo, 20% do petróleo e 20% do gás natural global. Mais 90% para a China. Pois. E o gás natural vem aqui para a Europa? Pois. Portanto, o que é que acontece? Verdadeiramente este estreito que liga o Golfo Pérsico ao Golfo do Omã é fundamental, e os países da região acabaram de provar isso mesmo. Quem é que está a fazer muita pressão para haver um acordo? É a Arábia Saudita, mas é também os Emirados Árabes Unidos, é também o Qatar. Sim, sim. E porquê? Repare, onde é que estão a haver as negociações entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos? Em Abu Dhabi. Exatamente. Abu Dhabi é a capital dos Emirados. O que é que acontece? Os Emirados ficam do outro lado do Estreito de Hormuz. E Qatar também. Pois. O que é que aconteceu? Deviam ter sido retomadas as negociações sábado. Eram sábado e domingo. Passaram para dia 4 e dia 5. Porquê? Temia-se que houvesse um ataque. Um ataque de quem? Um ataque dos Estados Unidos a alvos cirúrgicos ou a lideranças do Irão. Só que o Irão disse: nós, na Guerra dos 12 Dias, usámos os mísseis de longo alcance, guardámos os de médio e de curto alcance, que atingem todas as bases na região. E naquela zona, quem é que tem as principais bases? Os Estados Unidos e, a seguir, o Reino Unido. Também lá há algumas bases. Há uma base chinesa, há algumas bases que é no Djibouti. Mas a chinesa é ali no Corno da África. É em Djibouti. O que é que acontece? Há bases também russas que eram na Síria, há umas bases
A França também tem lá ainda bases, mas a Itália tem uma base também, mas a maioria são norte-americanas. Filipe, é mais fácil pedir aos israelitas para irem lá e fazer ações de eliminação de alvos do que ser os americanos. A Mossad e a CIA estão ativas no Irão, sempre estiveram. Claro. É por isso que, verdadeiramente, Benjamin Netanyahu, que foi quem convenceu. Porque é importante que saiba isto. O acordo foi celebrado do Irão, o Irão estava sujeito a muitas sanções. E ele estabeleceu um acordo com o Reino Unido, com os Estados Unidos, em 2015, durante a presidência ainda de Obama. Em 2018, Donald Trump abandonou este acordo. A conselho de quem? Ou por sugestão de quem? De Benjamin Netanyahu, que lhe apresentou provas que a Mossad tinha de que o Irão tinha um programa secreto, um programa nuclear secreto, e que muitas das instalações não tinham sido declaradas à agência, mas estavam efetivamente em funcionamento. E era verdade. E então, o que é que acontece? O presidente norte-americano, no primeiro mandato, saiu deste acordo. Agora está a tentar-se recuperar o acordo. E quer recuperar o acordo? Diminuírem as sanções, que são enormes, e que estão a ter um peso muito grande na revolta no Irão, mas ao mesmo tempo que o Irão deixe de enriquecer o urânio para além da percentagem que lhe permite o uso pacífico disso. Quem é que está a fazer mais pressão? Todos os países do Médio Oriente, porque temem o Irão e sabem que se houver um ataque norte-americano, haverá retaliação da parte do Irão. Inclusive a própria Arábia Saudita. Principalmente a Arábia Saudita. E é por isso que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que seriam, portanto, no final de semana passada, tiveram de ser adiadas. E tiveram de ser adiadas porque há uma instabilidade gritante naquela região. E aquela região vive da exportação do petróleo e do gás natural. Mas também é a mesma região que se mostra disponível para grandes investimentos nos Estados Unidos, de que Donald Trump carece mesmo neste momento. Então, o que é que eu diria sobre esta questão? Vai haver uma guerra? Guerra nunca haveria, porque esta era uma guerra em que não poderia haver vencedores. Pode haver ataques cirúrgicos? Pode haver, mas não com a dimensão que se esperava. E porquê? Com medo da capacidade de retaliação do Irão. Há um outro dado que é importante que se diga. As manifestantes que no Irão estiveram, portanto, nas ruas e que muitos deles foram mortos, porque o que ali aconteceu foi um massacre. Porque a Guarda Revolucionária e o Basij, que são os seus voluntários, atiraram a matar. E, repare, sabe qual foi? Filipe, sabe o que é que me chocou? Foi ver que em 2 dias mataram mais de 36 mil pessoas, sim, que é quase aquilo que andaram aquelas sob a extrema-esquerda a queixar-se de Gaza. Exatamente. Em 2 anos de guerra. E outra coisa que vai incomodar é a mensagem do Ayatollah, do líder supremo. Disse: atirem a matar sem misericórdia. Exatamente. A palavra que ele utilizou foi, as duas palavras foi, sem misericórdia. Quando se diz sem misericórdia é matem. Exatamente. Matem, isto é a selvageria no seu pior. Agora, aqueles manifestantes foram duplamente enganados. Foram enganados pelo seu regime e pelos Estados Unidos. Que lhe dizem, manifestem-se, claro, que a ajuda está a caminho. Vão para a morte. Isto é claramente um açougue. E porquê? Precisamente que lhe dizem, manifestem-se que a ajuda está a caminho. O que estava a caminho era acautelar os interesses dos Estados Unidos, os interesses económicos. E prova claramente que o que manda no mundo é o interesse económico. Luís, o Irão e depois vamos passar à questão do FED. Sobre o Irão, eu acho que o regime, o Ayatollah, o Al-Khamenei, jogou claramente no efeito Tiananmen, como os chineses fizeram. A gente faz aqui uma limpeza e acaba com isto. Só que, entretanto, há um grupo que tem sido tolerado pelo regime iraniano, que é os chamados reformistas iranianos, segundo os chats que eu recebi, dizem que este grupo está a aconselhar o Ayatollah Al-Khamenei a retirar-se. Está a fazer. É um grupo, eu diria, uma ala liberal, para falarmos do antigo regime, que tem sido tolerada pelo regime, não é do regime, mas que há uma capacidade de influência. E segundo diz o Euroactive, o site de Bruxelas que eu recebo, estão a aconselhar e a fazer força para que o Al-Khamenei
que é o grande Ayatollah, e é no fundo o líder da República Iraniana, se retire. Portanto, há alguma coisa a mexer. Depois também chama a atenção que a União Europeia declarou os guardas revolucionários como uma organização terrorista. Sim. Foi difícil, porque a Itália, a França e a Espanha não queriam. Claro, foi preciso vencer o pressão desses três, mas lá conseguiram. Claro, e agora, face à dimensão que os guardas da Revolução têm, que o José Filipe aqui nos explicou, eu diria, se Trump quiser utilizar a metodologia da Venezuela, tem que se entender com eles. Na Venezuela entendeu-se lá com o Ministro do Interior, a gente já começou a perceber que se entendeu com ele. Agora, a força real que existe, económica e logística, parece que são os guardas da Revolução mais que o Exército. Exato. E pensam eles, no fundo, as palavras que há aqui uma pergunta na sequência do que o Filipe disse há bocadinho, que o gás natural circula por ali. Se houvesse um problema, nós não éramos os mais afetados, porque nós temos muito gás, mas é que vem da Nigéria, certo? Diria da Nigéria e dos Estados Unidos. Nós, na Europa, estamos neste momento muito com a Nigéria e os Estados Unidos. Temos também do Qatar. Mas a Nigéria vem do seu tempo. A Nigéria, no meu tempo, não vem ainda, porque a Nigéria só apareceu depois. No meu tempo tive um problema dramático, só tínhamos a Argélia como fornecedor. Por isso eu disse, fazemos o gasoduto com a Argélia para ter já o gás da Argélia e vamos fazer assim o terminal para diversificar da Argélia. Portanto, o terminal foi um instrumento, de acordo com a minha estratégia, para ir buscar outros sítios, designadamente à Nigéria. A gente na altura pensava que Angola e Moçambique também podiam, estão atrasados, mas a grande força hoje em dia, novidade, é o gás natural liquefeito americano. Na sequência da Revolução Energética Americana do que é o principal fornecedor da Europa neste momento. E o gás natural liquefeito americano é que está a ser o grande substituto do gás tudo para a Europa e, portanto, digamos que nós não estamos muito perto do Qatar porque temos a Nigéria e temos os Estados Unidos. Sim. É isso. E, portanto, eu diria que a China estará mais preocupada neste momento com o Golfo, com o Estreito de Hormuz, do que nós, a Europa ou os Estados Unidos, porque tem aqui alguma diversificação possível de gás natural e mesmo de petróleo. Sim. Mas eu acho que as coisas no Irão não estarão totalmente estabilizadas. Há algumas placas tectónicas que estão a mexer e eu acho que Trump, se calhar, vai ter que se entender com o gás revolucionário para fazer alguma coisa no Irão. Não vai, para mim, não é evidente que ele não pode atacar diretamente o Irão. Claro. Mas, Luís, só mais um dado. Quem escolhe, o Ayatollah pode ser demitido. Pode ser demitido por quem? Pelo Parlamento? Não, pela Assembleia dos Peritos. A Assembleia dos Peritos são 88 clérigos. E o que é que acontece? O que está a acontecer, e é verdade tudo o que disse, e corresponde à realidade. O problema que está é que é uma república islâmica. E o Ayatollah indicou, tem 86 anos, indicou 3 sucessores. Um deles é o filho. É o terceiro filho. Uma monarquia. E o que é que acontece? O que eles não querem é um regresso à monarquia. Porquê? Porque se o Ayatollah pode indicar o sucessor, é evidente que isto é um regime monárquico. Claro. E eles não aceitam isto. E o Ayatollah pode ser destituído por esta Assembleia dos Peritos, dos 88 clérigos. O que é que acontece? Qual é o maior problema que há no Irão? É o peso da religião e, acima de tudo, o facto da maioria dos órgãos serem colegiais. E como são colegiais, é muito difícil estabelecer um acordo com um colégio, por exemplo, de 88 membros, enquanto na Venezuela era muito fácil tentar apenas Maduro não está disponível para, vamos ao Ministro do Interior e as coisas funcionam. Aqui não é possível isso. Portanto, o que é que os países árabes têm vindo a explicar à administração norte-americana? Cuidado, para além do poder deles, se nós entramos, se há um elemento externo a entrar, eles unem-se. E quando eles se unirem, reforçam o poder e nós que vamos para ajudar quem é contra, acabamos por estar ao serviço de quem quer a permanência. Mas esses 80 que podem, teoricamente, 88, demitir o Ali Khamenei, a chamar-lhe o efeito Khrushchev. Lembram-se da União Soviética, quando o Khrushchev foi demitido pelo Politburo? E a gente não pensava que isto era possível, mas de um momento para o outro, isso aconteceu na União Soviética. Portanto, eu digo aqui, se isto acontecesse no Irão, era um efeito semelhante ao Khrushchev. Não sei se vai ser possível, mas teoricamente, está a dizer, é possível, teoricamente é possível.
Luís, Fed, A Kevin Fed, Warsh. Eu tinha aqui no último dia dito que havia 2 candidatos principais, que era o Kevin Hassett, que é o diretor do Conselho Económico dos Estados Unidos, e o segundo, com fortes hipóteses, era o Kevin Warsh, que acabou por ser nomeado. Expliquei porquê. Porque o Trump, ao fazer aquela ação contra o atual governador, o Powell, houve republicanos no Senado que não gostaram e disseram claramente ao Trump: se o senhor insiste nisso, a gente não deixa nomear o Kevin Hassett, que aparecia como homem estritamente ligado ao Trump. E, portanto, o Trump, faça isso, vai prossegue com a ação contra o Powell, mas nomeia o outro, que é o Kevin Warsh, em que ele espera que não haja tanta resistência do Senado dos republicanos à sua nomeação. Este homem é um tipo muito credibilizado. Porquê? Porque ele já foi governador da Fed na altura da crise financeira de 2008, lembram-se? Sim, estava lá o Bush. Estava lá o Bush e foi ele que fez a ponte entre a Fed e o sistema financeiro americano. Portanto, é um tipo que é muito bem visto, quer do lado da Fed, quer do sistema financeiro americano, e aqui há uma dúvida. Ele já foi um falcão de política monetária, portanto taxas de juros elevados, e agora já não será tanto falcão, atuação do Fed. E a grande dúvida, se vai pôr com este homem, ele vai ser um joguete nas mãos do Trump ou vai conseguir manter a independência do Banco Central? A reação dos mercados dizem que não, que ele vai ser independente. Mas e por isso que dirigiram em alta. Sim, os mercados dirigiram em alta. E com o ouro e a prata em queda. Com o ouro e a prata, evidentemente, significa que o ouro e a prata, o chamado efeito refúgio, deixou de valer porque tiveram confiança dos mercados com a nomeação dele. Em todo caso, ele já disse uma coisa que é um bocado contraditória ao que o Trump quer. Ele já disse que o Banco Central devia reduzir no seu balanço os títulos imobiliários que tem. Ora, reduzir o seu balanço os títulos imobiliários que tem é uma contração, vai vendê-los e pode fazer aqui, é uma perturbação que não é exatamente o que o Trump quer. Portanto, este senhor aparece claramente não tão ligado ao Trump como aquele que seria a sua primeira escolha, que era o outro Kevin, o A7, e a grande dúvida é se ele vai acolher o que o Trump quer ou se vai conseguir manter a independência do Banco Central. Os mercados, como disse, reagiram bem, é a primeira vez. Agora, outra coisa também chamar-lhe a atenção. Ele é indicado pelo Trump, ainda tem que ser confirmado no Senado, 5 meses antes do Powell sair. Isto é uma jogada do Trump para dizer que o Powell já não conta. Sim, e as pessoas começam a olhar o que é que este senhor diz ou pensa. Portanto, vamos ter 5 meses em que temos um tipo nominalmente em funções e temos o outro que as pessoas vão olhar para ele, o que é que este senhor pensa e o que é que diz sobre a matéria. É como temos 2 papas. É que temos 2 papas, um ainda em funções formalmente e o outro parece entrar. E, portanto, vai ser muito curioso ver os próximos 5 meses como é que ele se comporta, porque há uma suspeita que ele possa ser já agora, ligado ao Trump. Para os espectadores que não conhecem a matéria, Luís, esta questão da independência do Fed não se colocou sempre. Ou seja, quando o Federal Reserve Bank nasceu, isto não era um problema. A independência do Fed colocou-se a partir de 1951, entre um acordo que houve entre o Federal Reserve Bank e o Departamento do Tesouro, em que dava precisamente esta independência ao Banco Central Americano. Porquê? Porque na altura os alemães inventaram a ideia da independência do Banco Central. Com resultados fantásticos, foi a inflação controlada. E todos os outros países europeus desenvolvidos seguiram. Portanto, esta decisão de tornar os bancos centrais independentes dos governos, que foi daquela altura, o tal acordo entre o Fed e o Tesouro, teve efeitos muito positivos no controle da inflação nos nossos países ocidentais avançados. E, portanto, pôr em causa isto é uma coisa, a meu ver, é uma coisa preocupante. É um retrocesso civilizacional. Portanto, este homem, vamos ver se ele tem a habilidade de manter o Fed independente, mas de vez em quando dando um sinal para o Trump não chatear muito. É isso que ele está a fazer. Em todo caso, devo dizer que as taxas dos Estados Unidos ainda são superiores às europeias. Claro. E andam nos 3,5%, as taxas diretoras do Fed, quando o Trump queria taxas de 1%. Vejam o efeito Orlogay que o Trump ia arranjar no sistema e até no valor do dólar. Muito bem. Filipe, esta questão do Fed, vamos ter que fechar daqui a bocadinho, porque infelizmente não vamos conseguir tratar os outros temas, mas estamos com o tempo já no final. O Luís já disse tudo. É importante manter a independência do Banco Central. E se não houver essa independência, é evidente que
colocamos o banco na mão de um político, que é Donald Trump. E percebemos claramente que a partir daí ele vai fazer com que as taxas de inflação sejam de acordo com os seus interesses eleitorais e não com a realidade do país e da economia mundial. Portanto, eu não conheço, como o Luís conhece, as duas personalidades que estavam em confronto para a escolha. Fiquei muito atento foi à questão de vir a ser confirmado ainda com muito tempo de presença do anterior governador. E isto significa o quê? É uma forma de Donald Trump começar logo a prometer, a acenar com o que virá a seguir. E diminuir o poder de Paulo. E diminuiu claramente, porque nós percebemos que ele está a tempo, já está de saída, está de malas feitas e vamos ver qual é a realidade que aí vem. Eu espero que, francamente, que haja esta separação, porque se não houver esta separação, concordo, Camilo, é um recuo civilizacional. Completamente. E já agora, aqueles de extrema-direita e de direita radical, que em Portugal e na Europa andam com esta mania, que é apoiar o Trump em tudo, inclusive nesta diminuição dos poderes do Banco Central americano, isto é uma estupidez. E é bom que não se esqueçam de uma coisa, é que isto paga-se, e paga-se caro com a inflação elevada. E a inflação, como dizia Milton Friedman, é o pior inimigo dos mais pobres. E é bom que não se esqueçam disso. Sobretudo numa altura em que dá para pormos em causa tudo e mais alguma coisa. Foi o Think Tank desta semana, infelizmente sem a presença do António, que deve estar connosco na próxima semana já, de volta. Antes de irmos embora, quero lembrar que o canal é possível, e os programas também, graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Prozis, com a Brain Power e ainda com a Blue Crow. Este programa em específico ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira e eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.